Bem, vamos lá então, gente. Olha, vamos para o nosso último assunto aí, a respeito de JavaScript, né, com Node e a parte de banco de dados. Só revendo o seguinte, né, nas últimas 3 aulas, contando com essa daqui, nós montamos aí, né, como a gente desenvolveria um projeto, né, de um sistema de informação para a web com um banco de dados aos poucos, tá? Inclusive a nossa prova vai ser mais focada nessas 3 últimas aulas, tá? Esta, a de hoje, né? A da semana passada e a da semana retrasada, ok? Então vamos ficar, né, assim, focado, né, nesse tópico. Então, nós começamos a fazer o primeiro contato, né, em desenvolvimento de um sistema de informação, sem contar com um servidor de banco de dados, tá? Então a gente trabalhou com aqueles arquivos do tipo JSON, né? Então isso foi a nossa primeiro guia de aprendizado, né? Aí já logo em seguida nós começamos a incorporar, né, trocamos aí a parte do arquivo do JSON, colocando ali, né, um banco de dados do tipo SQLite. Tá bom? Bem, para esse caso, né, como a gente não ia trabalhar ainda, né, com uma interface visual, a gente não ia trabalhar por enquanto, né, com uma interface HTML e CSS, só pensando exclusivamente no back-end, então a gente precisou colocar, né, um servidor de banco de dados lá, um servidor auxiliar aí, que é o Express, tá? Então nós usamos o Express dentro do Node, tá? Assim como também a gente teve que incorporar a biblioteca do SQLite. Tá? E na semana passada a gente viu, né, que nós acabamos instalando, né, uma extensão lá no Visual Code para a gente poder fazer as manipulações, né, de requisição, né, dentro desse banco de dados. Tá? Então, ou era para inserir, né, um novo registro, ou para editar um novo registro, ou para listar, né, os registros que estão dentro de uma tabela, né, e a última para deletar um item, né, da tabela. A tabela, como a gente viu, era uma tabela muito simples, né? Só tinha uma tabela que constava o assunto era livros, cadastramento de livros, e só tinha 2 campos, né? 3 campos, né? Um é identificador, né? O outro é o título do livro e o ano de lançamento. Bom, eu não quis incorporar muita coisa, né? Para a gente não era o nosso objetivo, né? De se preocupar com a estrutura do banco de dados. Então a gente fez um banco de dados bem simples, né, uma tabela só, para a gente poder manipular naquelas requisições, né, de inserir, deletar, editar, né, e remover. Tá bom? Bem, o que nós vamos fazer hoje, né, para a gente finalizar essa parte do desenvolvimento do projeto, é incorporar agora, né, o front-end. Né, ou seja, incorporar uma interface gráfica, né, HTML e CSS, que vai conversar, né, com o nosso servidor de banco de dados. Ok? Então hoje a gente vai começar a finalizar essa parte do projeto colocando essa interface. Infelizmente a gente não vai dar tempo, né, de completar aquele projeto que eu comecei lá, né, das bandas de rock, mas eu achei que aqui o nosso foco, né, era para ter uma ideia de como é que a gente desenvolve aplicações, né, back-end usando essa metodologia, né, do JavaScript em Node. Como eu fiz uma pesquisa de mercado, então essas são as ferramentas, né, que são bem atuais, né, que se vocês quiserem, né, dá para desenvolver, né, tem muita coisa aí na internet que auxilia vocês ao aprendizado disso. Tá? Eu só quis deixar para vocês um caminho, né, uma sequência, uma primeira visualização de como é que a gente pode desenvolver esse tipo de aplicação. Não é uma coisa difícil, né? Então é uma coisa de se acostumar a trabalhar, né, com o desenvolvimento dessas APIs. Bom, então vamos lá, gente. Ó. Vamos lá começar. Então, ó, nessa atividade a gente vai fazer essa integração, né, com o front-end. Então nós vamos desenvolver uma página web, né, e agora vamos fazer a integração com o nosso back-end. Então lembrando, né, o nosso banco de dados, o nosso sistema de informação é um sistema de informação para cadastrar livros, né? Então
Então, é através dessa interface que nós fizemos na semana passada, né, a gente já começamos a ver como é que a gente pode capturar os eventos dentro do navegador, né, que são os cliques, né, como é que a gente envia esses formulários, como é que a gente pacota esses dados e como é que a gente faz para enviar aquelas requisições, né, HTTP, lá dentro daquela extensão, né, do Thunder Client. Tá? Agora a gente vai ter que fazer como a gente já tem integrando agora uma página HTML, eu não vou poder mais usar, né, o Thunder Client. Tá? Então eu vou ter que fazer essas chamadas dentro da página HTML. Tá? Então isso vai ser feito usando, né, requisições do tipo fetch, né, como está escrito aqui, ó, né, aqui, ó, requisições assíncronas em HTTP usando esse fetch. Tá? Então esse fetch vai ser a nossa instrução que vai fazer com que a gente envie, né, requisições da página web, né, lá para o servidor. Tá? Com esse fetch a gente vai poder, né, implementar aquelas serviços do tipo CRUD, né, que a gente viu, que é criar um registro, né, usando um post, para ler um registro usando o GET, para atualizar, né, um registro usando o PUT e para remover, né, um registro usando o DELETE. Tá? Então são todas as instruções SQL, né, que a gente vai fazer dentro do servidor através do fetch, tá? Dessa instrução fetch. Então a gente vai começar utilizando a partir de onde nós paramos na semana passada. Tá? Lembra que na semana passada a gente começamos a desenvolver um projeto por camadas. Né? Essas camadas, na verdade, são aquelas pastas e subpastas onde nós colocamos, né, as tarefas específicas, né, que de cada coisa que a gente precisa, né, que precisa acontecer dentro desse sistema. Tá? Então a gente tinha lá uma pasta de serviços, né, uma pasta de controller, uma pasta config, né, e uma pasta de routes. Né? A pasta de routes, ele carrega lá as nossas requisições, né, do HTTP. Tá? Então nós vamos recomeçar a partir dessa estrutura, né, de pastas e subpastas que nós terminamos na semana passada. Bem, para quem quiser depois relembrar, gente, ó, o vídeo da aula da semana passada já está lá, tá? Tá desde o final da semana passada que já está postado lá. Então qualquer coisa, dá uma revisada, né, nos vídeos. O vídeo de hoje, inclusive, eu vou ver se eu consigo fazer a edição hoje, né, e deixo já disponível entre hoje e amanhã. Tá bom? Então vamos lá, dentre os conceitos importantes que a gente vai fazer agora, né, é relembrar, né, como é que é o ciclo de vida de uma requisição. Então, ó, lá no front-end, né, a gente vai começar fazendo o seguinte: eu tenho uma página HTML e, por exemplo, eu quero inserir um novo livro no cadastro, tá? Então eu vou lá naquele campo onde a gente identifica o título do livro, né, e o ano de lançamento, e aí vou dar um clique, né, num determinado botãozinho lá para fazer a atualização, né, ou seja, colocar mais um registro na base. Então, ó, a partir de um clique lá no front-end, a gente vai acionar uma instrução do tipo fetch, tá? Onde a gente vai colocar aqui, né, uma instrução JSON, que seria as informações do livro, o título e o ano de lançamento, né? Vai escolher qual a rota, né, que a gente vai utilizar, ou seja, ó, se for para fazer inserir, né, um novo registro, então a gente vai escolher a rota que faz o GET, tá? Para a gente poder, um post, né, para a gente poder inserir um novo dado lá no registro. Bem, acionando isso, né, a gente vai ativar um serviço lá do controller, né? Esse controller, né, vai fazer a parte da configuração, tudo que é necessário, né, para a gente enviar, né, uma requisição lá para o banco de dados, né, ou seja, vamos escolher um serviço, tá? E esse serviço, se for do caso, né, de uma inserção, a gente vai escolher aqui, ó, né, uma instrução SQL para fazer essa inserção. Tá?
Bem, o servidor do banco de dados vai pegar essa requisição SQL e vai atualizar lá no banco de dados, né? Ou seja, lá no disco físico. No nosso caso, né, vai usar o nosso servidor SQLite. Tá? Então, esse vai ser o ciclo de requisição. A partir do front-end, né, a gente vai passar a criar um fetch, do fetch escolher uma rota, da rota, né, determinar qual é o controle que eu vou utilizar, definir qual é o serviço SQL que eu vou ter que enviar como requisição, e manda isso para o servidor, e o servidor, né, atualiza lá o meu banco de dados. Tá? Evidentemente, né, vai ter uma informação aqui de retorno, né, para dizendo se tudo isso que foi solicitado, se isso foi confirmado. Tá? Então, na verdade, aqui, né, tem a gente tem uma seta indo, mas teria uma seta voltando se a gente estiver pensando, né, em fluxo de dados. Tá? Bem, tudo isso, né, é parte daquilo que normalmente a gente costuma falar, né, que é uma arquitetura cliente-servidor. Tá? Então, um nome aqui, um jargão que a gente já ouve muito falar, né, em sistema de informação, arquitetura cliente-servidor. Então, destacamos então aqui a separação da responsabilidade, tá, onde o front-end, que faz o papel do cliente, né, cuida apenas da captura da intenção do usuário e da exibição textual. Tá? Então, nós dividimos, né, a responsabilidade. Então, quando nós dividimos front-end, né, e o back-end, nada mais estamos fazendo, né, do que exercendo essa tal da arquitetura cliente-servidor. Tá? Então, esse cara aqui, ó, esse lado faz o papel do cliente, tá? E esse aqui faz o papel do servidor. Tá? O front-end ele não pode fazer, né, essas atualizações direto no banco de dados. Tá? Então aqui, ó, né, nós vamos ter uma interface que se comunica, né, com o nosso servidor de banco de dados. Tá? Quando esse servidor fizer, né, executar a sua tarefa, né, ele devolve uma resposta e a resposta vai para o front-end. Essa camada, né, interna que fica no meio, né, é o que a gente chama de API. Tá? Então, o que nós estamos desenvolvendo aqui, né, são uma API relativamente simples, né, que executa aquelas instruções CRUD. Bom? Então, quem está fazendo o papel, né, dessa API lá no nosso sistema? É aquele script, né, server.js, tá? Então, o server.js faz esse serviço aí. Mas se vocês viram, né, o tamanho desse script server é muito pequenininho, né? Tá? Mas é que ele, a partir dele, né, ele faz, né, essa comunicação entre cliente e servidor. Tá? Então, ó, a gente coloca aqui, o front-end não conversa direto com o banco de dados por motivo de segurança, tá, gente? Ó, essa é uma informação extremamente importante, né? Escalabilidade, tá? Segurança, né, é essencial, porque olha, a nossa página HTML, né, não pode ser responsabilizada pela segurança das informações, né, que estão sendo trafegadas, né, nesse sistema de informação. Tá? Ela já se ocupa, né, demais, né, em colocar, né, determinar uma interface gráfica, né, o mais ergonômica e bonita, né, visualmente falando, né, para o cliente. Tá? A função, né, das partes da segurança, né, vai ser exercida pelas nossas APIs. Então, é a nossa API, ou seja, o que nós vamos desenvolver como funções, né, que vão transitar entre cliente e servidor, nós que vamos nos preocupar com a segurança da informação que vai ser enviada, né, e que vai ser trafegada dentro desses dois lados. Tá? Então, ó, o front-end não é responsável pela segurança. Quem é responsável pela segurança são as nossas APIs. Tá? Então, lembre-se sempre disso. Né? Então, as páginas HTML e CSS não tem nada a ver, né, com a parte da segurança. A parte de segurança está do lado do servidor, tá? E do lado das APIs. Então, a API ela funciona como uma única ponte legítima de comunicação. Bom? Então, é aqui que está, né, vamos dizer assim, né, todo o valor do nosso trabalho. Né? Então, quando a gente parte, né, para uma profissão, né, de desenvolver sistemas de informação, nada mais nobre do que nós estamos fazendo é que desenvolvendo APIs boas, né, assim,
responsáveis, né, e eficientes para fazer toda essa parte da comunicação, tá? Então, aproveitem, né, agora que se vocês têm uma ideia, né, como é que é essa parte de desenvolvimento, né, tentem aí aplicar esses conhecimentos e avançar. Então, na internet está cheio aí, né, de tutoriais como é que a gente pode fazer isso. É só um detalhe, né, nós utilizamos aqui, né, o JavaScript, né, para fazer o JavaScript e o Node para fazer isso, tá? Mas na praça aí, né, tem gente que acaba trabalhando no back-end, né, no back-end aqui, ó, desse lado aqui, usando PHP. Tá? Então, uma outra sugestão é estude em PHP. Tá? Então, o PHP está por trás, né, da maior parte dos sistemas, né, que a gente conhece aí no mercado. Tá bom? Né? E também não é muito difícil, não. Ele tem, né, ele é relativamente simples, né? E vocês vão encontrar muita informação a respeito do PHP. No início do curso, estava até dúvida, né? Se eu ia trabalhar com JavaScript /Node, né? Ou trabalhar com PHP. No curso, né, de alguns anos atrás, ainda não estava muito, vamos dizer assim, consolidado, né? O JavaScript, né, do lado do servidor, né? Então, naquela época, a gente trabalhava muito com PHP, né? Não tinha dúvidas que era para trabalhar com PHP. Hoje em dia, né, é o caso de você ou estar trabalhando com JavaScript Node ou PHP, tá? A minha sugestão é estude os dois, né? Uma outra coisa que conceitualmente falando a gente está observando nesses projetos, né, é a manipulação do DOM, né? O DOM a gente já tinha visto um pouco, né, no HTML e CSS, né, que é como a gente define, né, as nossas tags, né, os nossos objetos na página HTML. Como é que a gente pode, né, através de uma API, se comunicar, né, retirar informações que estão lá na interface gráfica. Tá? Então, para isso a gente usa, né, esse tal do DOM. A gente já tinha falado isso, né, em algumas aulas, né, de HTML e CSS. Tá? Então, qualquer coisa, dá uma revisada, né, no que a gente já viu aí nas aulas passadas. Então, ó, com a utilização da função nativa fetch, né, combinada com a async e await, então lembre que o async e await é uma forma, né, de a gente trabalhar dentro do JavaScript, né, no modo assíncrono. Tá? Então, tudo que está dentro da internet, né, que acontece na internet, não dá para a gente assim, esperar um modo síncrono nele de funcionamento. Tá? Ou seja, eu peço para fazer alguma coisa, né, e em seguida ele já me dá a resposta. Tá? Na verdade, eu vou ter que pedir alguma coisa, né, e esperar um tempinho até o sistema me devolver uma resposta. Tá? A única coisa que não pode acontecer é que na hora que a gente faz uma requisição e eu sei que eu tenho que esperar, né, que isso não trave, né, as outras ações que estão acontecendo do lado né, no lado do processamento. Tá? Então, enquanto eu espero, eu não posso travar, né, a minha aplicação. Tá? Senão o cliente vai ficar lá super insatisfeito, né, de ficar o sistema ficar parado esperando uma resposta do servidor. Tá? Então, essa técnica, a técnica de utilizar, né, o async e o await, né, ela flexibiliza, né, esse tipo de conexão, né, assíncrona, tá? E agiliza também os processos que não precisam estar esperando essa resposta. Legal? Então vamos lá, né? Então, ó, com a utilização da função nativa fetch combinada com async e await no front-end, lidamos com o tempo de espera da rede. Então aprendemos que o navegador não pode travar enquanto espera o banco de dados responder. Tá? Além disso, ao receber os resultados no HTML via JavaScript, né, ou seja, dentro de um container.innerHTML, a gente vai ver daqui a pouco, né, essa instrução aí, tá? Quando a gente recebe uma resposta, né, do nosso servidor, ele traz para gente, ele devolve para a gente, né, uma página HTML, tá? Que está dentro desse inner HTML. Então é ali que a gente vai reconstruir as nossas páginas web. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso daí. Então, ao receber o resultado HTML via JavaScript, container inner HTML, o aluno domina o conceito de manipulação dinâmica do DOM, tá? Base de qualquer framework moderno, seja ele o React, né, Vue ou Angular. Tá?
Esses são frameworks, né, que o pessoal usa bastante aí, né? Todos no caso aí, né, esses frameworks, né, React, Vue e Angular, né, eles trabalham mais para o lado do front-end, tá? Então, eles esperam você receber uma resposta, né, do meu servidor de banco de dados, né, para poder depois reconstruir, apresentar, né, os dados retorno de uma forma bem tranquila, né, bem ágil, tá? Outra coisa que a gente vai ver é a semântica que a gente viu, na verdade, né? A semântica dos métodos HTTP e as restrições, né, stateless. Tá? Então, ó, aprendemos a usar as ferramentas certas, respeitando as convenções mundiais da arquitetura REST. Tá? Essa arquitetura REST, né, é exatamente são as APIs, né, que a gente cria, né, dentro de uma metodologia que eles chamam de REST. Tá? Então, ó, dentro da arquitetura hash, quando a gente vai enviar um dado novo, a gente usa o POST. Tá? Para atualizar um registro específico, a gente usa um PUT, né? Apontando o ID, né? o identificador dentro da URL. Tá? E para excluir algum registro, a gente usa o delete. Tá? Então, quando você está utilizando esses métodos HTTP, POST, PUT, né? Delete, tá? Então você já está dentro, né, de uma metodologia baseada nessa arquitetura REST. Tá? Tanto é que eles chamam às vezes, né, de REST API. Né? Então é exatamente isso, a construção dessas APIs usando, né, métodos HTTPs, né, que são de forma correta. Tá? E a outra coisa, né, que é a última coisa, é a validação defensiva e a UX, né, que é a experiência do usuário. Tá? Então, ó, na operação de remoção, né, que a gente vai ver, já vimos na semana passada e vamos rever agora, introduzimos a boa prática de, antes de disparar um comando delete, o sistema faz uma busca preventiva, ou seja, ó, eu quero deletar um determinado livro. Legal. A pergunta é, o livro existe, né? O livro consta, né, está dentro do banco de dados? Porque se não estiver, eu vou tentar fazer uma remoção de um registro que não existe. Tá? E nesse caso vai me dar erro, né? Pode me dar erro. Bom, então, ó, na operação de remoção, a gente introduz a boa prática de, antes de disparar o comando delete, o sistema faz uma busca preventiva, né? Usando o comando get, né? Ou seja, vamos buscar o livro. Tá? Vamos buscar primeiro aquele livro que eu quero deletar. Né? Então, para isso, a gente vai usar essa sintaxe, né? Get livros, que é o nome do banco de dados, né? / ID. Né? O ID é um número, né? O identificador daquele livro que eu quero deletar. Agora, se na resposta, né? Se na busca, o ID não existir, né? O servidor retorna um código de status de erro HTTP 404, né? O famoso código 404. Tá? Ou seja, não foi encontrado aquele registro. Tá? A partir dessa informação, né, eu vou mandar uma mensagem, né, para o usuário informando o seguinte, olha, reveja aí qual é o identificador, porque aquele livro não existe, não está cadastrado. Ou já foi deletado, ou ele não existe. Tá? E aí, no caso, o front-end pode cancelar aquela operação, né, ou refazer a operação novamente com o identificador correto. Tá bom? Então, essa tal da validação defensiva, né, é sempre importante fazer. Bom? Por exemplo, no caso aqui nós não fizemos isso, mas imagina que eu quero cadastrar um novo livro, só que esse livro já existe. Tá? Então, eu não fiz aí, né, no caso, né, lembrando aí a aplicação que nós montamos na semana passada, na hora de inserir um novo livro, né, eu não verifiquei primeiro, né, se o livro já existe. Porque se ele existir e eu não fizer nada, né, vai acabar aparecendo agora dois livros, né, que teriam o mesmo título, né, e o mesmo ano de lançamento, mas com IDs diferentes, distintos, né, porque foi acrescentado um novo livro, mas na verdade o livro já existe. Tá? Então, isso pode trazer, né, consequências muito ruins. Né? Então, é uma coisa que a gente... se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia estar corrigindo isso, né? Tá? Mas como eu não queria fazer uma coisa bem mais simples, né? Eu não me preocupei muito com isso. Mas por isso que eu coloquei esse item aí, né? Que a gente precisa sempre prever determinadas situações que podem implicar
né, e algum erro, né, na execução, né, de algum tipo de requisição. Tá legal, gente? Então vamos ver então como é que fica agora, né, a nossa integração, né, de um front-end com o SQLite, né, com o nosso banco de dados, servidor de banco de dados. Tá? Então a gente vai criar uma interface do usuário bem simples, tá? Porque o nosso objetivo não é o design visual, a gente já viu isso lá na primeira parte do curso. Tá? Mas a gente vai ver, né, como os botões de uma página web acionam as rotas do nosso servidor Express e modificam os bancos o banco de dados SQLite. Tá? Bem, eu só vou adiantar um pouquinho aqui, gente. Ó, a nossa interface, né, ela vai ficar com essa cara aqui, tá? Ó, essa carinha aqui, ó. Não é muito bonitinha, né? Mas ela tá. Eu acho que ela ficou bem organizada, tá? Então a gente tem aqui, ó, né? Tem nosso controle aqui, nossa interface, ela tem três partes, né? Então a parte 1, que vai ser inserir um novo livro, a parte 2 aqui para listar todos os livros, a parte 3 para editar ou atualizar algum livro que, né, dentro do acervo, né, dentro do banco de dados, e uma quarta parte para a gente remover, né, o livro do banco. Tá? Então, para inserir um título, né, a gente vai usar, ó, o método post. Para a gente listar todos os livros, a gente vai usar o get. Para a gente editar um livro, né, a gente vai colocar um identificador, para localizar um livro. Tá? Então eu vou colocar aqui um número do identificador, clicar aqui que ele vai buscar o livro. Na verdade ele vai fazer uma operação de get, né, tá? Mas com aquele ID, né, com o ID que eu vou fornecer aqui. Ó. Bom, se ele encontrar, ele vai trazer aqui, confirmar esse ID, né, traz o título, né, e o ano. Tá? A única coisa que eu vou fazer depois já que eu quero editar o livro, então ou eu vou trocar o nome do livro, né, o título dele, ou eu vou alterar o ano de atualização. Né? Então, ele, no primeiro momento, ele traz a informação atual do banco de dados, tá? Eu retifico ou o título ou o ano de atualização, ou os dois, e clico no salvar. Quando eu clicar no salvar, ele vai estar fazendo um post, né, para aquele, novamente para aquele arquivo, só que com aquele ID, né, de um registro que já existe. Tá? Então ele só estaria fazendo uma atualização, um update. Tá? E o quarto aqui, ó, eu vou remover um livro do banco de dados. Né? Agora, qual vai ser o ID? Né? Qual é o livro? Né? Eu sei o nome do livro, mas não sei o ID. Tá? Então você consulta o acervo, clica aqui, ele vai te mostrar, né, todos os livros que estão dentro do acervo, acho o livro que eu quero deletar, pego o identificador dele, coloco ele aqui e clico no excluir permanentemente. Bom? Aí ele vai confirmar que deletou. Se eu quiser ver depois, né, consulta de novo o acervo, verifica se o banco, né, se aquela informação foi deletada. Tá? Bem, eu coloquei lá na apostila um apêndice, né, porque aqui eu utilizei, né, essa tag aqui, ó, né, que está circulando, né, dentro das partes. Essa tag aí é a chamada field, como é que é? Field set, tá? Então é uma tag, né, que a gente não viu no nosso curso. Né? Então ó, tem um field set aqui, tá? Tem aqui e tem aqui. Ele é bem simples, tá, gente? Né? Não tem muita coisa não. Ele vai estar associado, né, uma outra tag aqui que a gente chama de legend. Tá? Ela é optativa, tá? Mas é ela que, por exemplo, coloca esse título aqui, ó. Tá? Então, um ponto inserir novo livro, né, em Panis Post, né? Essa vai ser a legenda, né, desse field set. Tá? Então ela é bem simples, né? E dá um visual legal aí, né, para nossa página, tá? Eu ia fazer um negócio colorido aí e tal, mas tá para lá, né? Deixa aí como eu falei para vocês, eu não sou bom na parte do visual, né? Então, se vocês gostarem, né, altere esse programa aí, ou modifique, atualiza, né? Coloca do seu jeito aí, né? E aí você faz do jeito que você quiser, tá? Então, daqui a pouco a gente vê, né, como é que isso vai ser montado, tá?
Tá, então, ó, bem, como é que a gente vai fazer essa integração? Como eu falei para vocês, né, a nossa aplicação vai continuar sendo a mesma. Nós vamos usar aquela mesma estrutura de camadas que a gente viu na semana passada. Então, ó, lá na nossa pasta de projeto, não é esse o nome que a gente utilizou, mas eu só coloquei aqui para ter um nome de uma pasta mais ou menos coerente com o que a gente está fazendo, né? Essa pasta SRC, né, e essas subpastas aqui, a gente montou na semana passada. Tá? Então, eu vou usar os mesmos scripts, né, que estão dentro de cada uma dessas subpastas. Tá? Então, dentro do config, vai ficar o nosso script de banco de dados. Lá no controles, na subpasta controles, né, a parte, as regras de negócio, né, e a parte da requisição e resposta. Na subpasta routes, né, vai ficar os scripts, né, para fazer o direcionamento das rotas, e a parte do service, né, são as funções que a gente vai utilizar para fazer a manipulação SQL. Tá? O que nós vamos fazer agora, esses 3 arquivos aqui, nós vamos manter. Tá? Gente, ó, é o mesmo da semana passada. Tá? O nosso banco de dados, como eu mexi um pouquinho durante essa semana, né, pode ser que não tenha os mesmos registros que a gente, o último, né, registro que a gente tinha na aula passada, tá? Eu nem lembro o que tinha lá, mas eu fiz umas mudanças, então pode ser que não tenha o conteúdo dela, não seja exatamente aquilo no qual a gente terminou na semana passada. Mas o banco de dados é o mesmo, né? Só foi atualizado ao longo dos dias aí. Tá? O servidor que está aqui, né? O nosso servidor no server.js, que a gente vai acrescentar uma linha nova, né? Para pôr o que a gente chama de ponto de entrada mapeando a pasta public, né? Tá? E o package.json, né, que já estava lá. Não coloquei aqui a outra pasta, né, o outro arquivo package.json que tem lá, né, mas isso foi derivado, né, dos módulos que a gente teve que incorporar no nosso código, tá? Então, mas esses são os principais. O que nós vamos colocar hoje aqui, né, é colocar essa pasta public. Né? Então vamos criar essa pasta public dentro da pasta do nosso projeto. E dentro dessa página public, nós vamos inserir aqui, ó, a nossa página HTML, né, o index.html, e um arquivo de estilos, né, style.css, tá, para fazer a estilização dessa página web. Bom, então a única coisa que nós vamos fazer então, é incorporar, criar uma subpasta nova, chamada public, na raiz, né, da nossa pasta, e lá dentro nós vamos criar, né, dois arquivos, né, um HTML e um outro CSS, para a gente configurar a nossa parte visual, né, o nosso front-end. Tá? Bem, a gente, olha, vamos manter o padrão, né, a configuração padrão para habilitar a leitura de JSON, né, e permitir agora que o navegador acesse a nossa página web. Então, o que nós vamos mudar lá, né, é acrescentar, ó, então, então, a única coisa que nós vamos acrescentar mais é essa linha aqui, ó. Tá? Então, ó, nós vamos colocar agora, né, fazer com que a nossa aplicação ela entenda, né, que atualize, né, que na descrição de camadas, né, tem uma nova camada lá chamada public. Tá? Então, além daquelas que já existem, né, o controle, config, né, agora tem uma página nova, uma subpasta nova chamada public. Tá? E o resto é o mesmo, tá, gente? O resto aqui não tem, né, a gente não mudou nada nela. Tá? Então, primeiro a gente vai dar uma visão geral, né, do que nós vamos encontrar aí. Depois a gente vai ver, vamos ver lá como é que isso funciona na prática, tá? Então, olha, o que tem na interface, né, HTML? Então, essa página aqui foi dividida em alguns blocos, né, específicos, né, para poder visualizar melhor, né, o que a gente vai esperar lá, tá? Então, ó, nós temos a nossa página HTML, né, o head, tá? o body. Então, ó, dentro do body aqui, ó, né, dentro dessa parte body, um título, né, aquele controle de livros, integração SQL, né, Lite, né, então que é essa parte aqui, ó. Então, controle de livros, né, ó.
Então está aqui, ó, controle de livro, o título, né? A integração SQLite. E aqui, ó, cada pedaço lá, cada field set que a gente vai encontrar lá, está definido cada um desses bloquinhos aqui, tá? Então vamos lá voltar para lá. Tá, então, ó, o primeiro field set, né, ó, que começa aqui, ó, e termina aqui, ó, ele tem aqui o field set, ó, lembra que eu falei para vocês, né, ó, existe uma tag chamada legend, né, ó, tá, de legenda. Então ela abre aqui e fecha aqui, ó, tá? Então abre aqui e fecha aqui. Então serve para a gente colocar um título naquele field set, né? Dentro do field set, ó, eu estou colocando, criando um formulário, tá? Estou criando um formulário. Tem um identificador, né, que a gente vai utilizar para fazer a chamada lá né, no JavaScript, né? Tá? Então, o identificador desse form aqui, ó, é um form de inserir, né? E tem três tags ali, ó, né? Tem duas tags do tipo input e um botão, tá? Nessa tag do tipo input aqui, né, é no tipo texto. Então só vai aparecer lá, ó, título do livro, e o outro também, né, é um input do tipo não do tipo texto, né, mas tipo number, porque ele vai armazenar o ano de lançamento, tá? E aqui tem a propriedade required, né, que é exigido. Então, se você for inserir um novo livro, você obrigatoriamente, né, deve colocar um título no livro e obrigatoriamente também colocar o ano de lançamento, tá? E vai ter um botãozinho lá, né, que vai fazer um submit, ou seja, ele vai enviar isso, né, lá para o banco de dados para a gente gravar a informação lá no banco, tá? Então vamos ver como é que fica isso aqui, ó, como é que está lá na página, né? Tá aqui, ó, o título do livro. Então esse aqui é o type, né, text, esse aqui é o type number, né? E aqui está aquele botão de submit para gravar no banco, tá? Então suponha que eu coloquei um título aqui e coloquei um ano de lançamento aqui. E aí eu vou clicar nesse botão de gravar no banco. Então o que acontece, né, na hora que a gente faz isso? Tá? Então vamos lá. Vamos ver como é que faz a sequência. Tá? Então, ó, na hora que eu clicar nesse botão gravar, né, o que vai acontecer? Não, eu vou tentar executar um post. Tá? Então, ó, esse submit aqui, ele vai só adiantando aqui, né, gente, ó, eu estou criando primeiro, vamos falar primeiro dos field sets, depois a gente vê como é que vamos fazer passo a passo cada um deles, tá? O outro field set, né, é o field set para a gente listar os livros, tá, gente, ó, né? A gente vai fazer a listagem dos livros, né? Ele tem um único botão, né, que quando eu vou clicar, então, ó, na hora que eu vou clicar nesse botão, num clique dele, né, ele vai, tá vendo que aqui não é do tipo submit, né? Então ele não vai enviar isso aqui diretamente pro nosso, não vai ser enviado lá para nossa API. Ele vai entrar primeiro, ó, nessa função listar todos os livros, tá? Então é uma função. E onde que está essa função? Essa função vai estar dentro desse arquivo, tá? Mas é uma função do tipo JavaScript. Então, ó, lembra que no JavaScript, né, ou ele vai estar, né, numa pasta específica, né, normalmente o nome, né, JS, nessa pasta, ou ele pode estar dentro do código HTML. Então, nesse caso aqui, eu coloquei ele dentro do código HTML. Se ele está dentro do código, dentro do arquivo HTML, então ele vai ter que estar lá no finzinho, tá? Antes de fechar o body. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Já está aqui, né? Ó, tá? Essa parte aqui, ó. Então, ó, tá vendo que aqui eu termino tudo e aqui, ó, eu coloco aqui a tag script, tá? Então aqui eu escrevo, né, todos os meus códigos. A partir daqui eu vou desenvolver todos os meus códigos JavaScript. Aquela função ali, ó, como é que ela não função? Listar todos, né? Ela vai estar aqui, ó. Tá vendo, ó? Execução do get geral, né? Função listar todos os livros, tá? Então daqui a pouco a gente vê. Vamos voltar para cá para a gente ver como é que essa ação acontece. O terceiro field set, né, que começa aqui e termina aqui, ó, tá? É para fazer a edição do livro. Tá? Então, é um livro que já existe e eu quero fazer alguma alteração, ou no título ou no ano de lançamento.
tá? Então a legenda está aqui, né? 3, ó, editar livro. Então, qual que é aqui nós vamos fazer isso aqui em 2 passos. Qual que é o primeiro passo? Ó, digite o ID e para a gente buscar os dados, tá? Então aqui vai ter uma div, né? Para a gente, ó, só colocar lá, né? Se eu vou digitar um ID, então onde que eu vou digitar esse ID? Então, ó, é numa tag do tipo input type number, né? Então a gente vai colocar um número ali, né? Um identificador do livro, tá? Tá vendo? O placeholder aqui, ó, vai ter né, uma descrição, vai estar escrito isso aí lá no input type, né? Tá? Então vai estar escrito essa mensagem para você colocar um ID. Bem, essa tag aqui tem um identificador, né? Aqui é o identificador do HTML, então edt-id-busca, e aí vai ter um botão, né? Então na hora que eu digitar o número do identificador do livro, em seguida eu vou apertar no botão, tá? Nesse botão aqui, ó, vai acionar a função buscar para editar, que também está aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai ver, né, a descrição dessa função. Bom, bem, na hora que eu apertar nesse botão, a gente vai ver daqui a pouco, né, que ele vai fazer uma busca lá no servidor, tá? E quando ele voltar no servidor, ele já vai trazer, né, para a gente, se ele achou, ele já vai trazer o identificador do livro, né, as informações, né, do livro com aquele ID que eu mandei fazer a busca, né? E ele vai completar esse formulário aqui, ó. Então no retorno ele vai completar esse formulário. Então vai estar escrito aqui, ó, o ID carregado, né? Então vai mostrar para a gente qual é confirmar, né, que o ID ele retornou, como ou seja, ele achou o livro, né, aquele identificador. Vai aparecer agora, né, 2 caixinhas do tipo input aqui, ó, para a gente editar, né, o título atualizado e o ano atualizado, tá? Como você vai fazer a edição, né, e ele achou o livro, então agora, ó, essas 2 informações, o título e o ano, elas são obrigatoriamente, né, tem que ser digitadas. Ah, mas eu só quero mudar o ano. Tem. No caso aqui eu tive que colocar, né, senão a gente tinha que escolher, né? Tá? Você quer fazer a alteração do título ou quer fazer a alteração do ano? Tá? Para não ter, né, se a gente manter a simplicidade, né, coloca o título novamente, se eu quero só atualizar o ano, atualiza o ano, mas repete o título. Tá? Ou então, né, se for o caso, você alterar tanto o título quanto o ano, né? E aí vai ter um botão aqui, ó, Type Submit. Então, se aparecer um botão Submit, isso quer dizer que ele vai fazer uma requisição lá para o servidor de banco de dados, tá? Ok? Então, ele vai fazer isso, vai fazer um post, né, dessas novas informações para atualizar, aliás, um update, né, para atualizar o registro que está lá no banco de dados, tá? Então, aí termina a parte da edição. E a última forma aqui, né, é o feed set para a gente remover, né, o livro do banco de dados, tá? Fazer um delete, né? Então, para fazer o delete, eu preciso informar, né, o ID, né, do livro que eu quero deletar, excluir, né? E ele vai fazer o que, ó, né? Ele vai vou apertar um botão para confirmar que eu quero deletar. Só que ele vai executar agora, em vez de mandar direto para o banco de dados para remover o arquivo, eu vou mandar ele, né, para uma função aqui que está dentro do script, para a gente verificar primeiro, né, se ele quer remover um livro que já existe ou não. Porque se não existir, eu não vou poder fazer essa remoção, tá? Então ele vai retornar dizendo que tem um erro, né, que o livro não foi encontrado. Bom, legal. E aí começa o nosso script, ó, né? Então, terminado, né, dele gerar, né, essa página aqui, ó, tá? A gente começa agora a descrever os scripts, né? Então vamos ver agora como é que fica esses scripts aqui. Ó. Bem, primeira coisa aqui, ó, quando começa o script, ele está definindo aqui uma constante que está chamada, ó, chama URL, né, traço API, tá? Para que serve essa constante? Olha, para armazenar, ó, a nossa, né, chamada no navegador, ó, tá? Então, http://localhost
né, 3000/livros, tá? Então, ó, essa aqui a forma da gente fazer, né, carregar a página, né, tá? Do nosso sistema, tá? Então, toda vez que a gente precisar desse endereço aqui, olha, né, não preciso escrever tudo isso daqui, né, HTTP. Tá? Então, tudo isso aqui está armazenado dentro dessa constante. Tá? Então, o URL API contém aqui, ó, o endereço do navegador. Tá? Bem, se a gente quer fazer uma inserção, né, de um novo dado, então quando eu coloquei as informações do título do livro e ano do lançamento e coloquei no botão inserir, né, ele olha aqui, né, só revendo aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu coloquei o título e coloquei o ano, tá? Só que em vez de, ó, de ele ir para uma função que está no script, ele está executando o submit, tá? Então o submit, ó, vai fazer com que, né, essa parte aqui, né, essa a função aqui seja realizada, né? Então, ó, tá vendo aqui até, ó, eu coloquei aqui, ó, o evento, né, a ação, né, do nosso evento, então, add event listener, tá? Então, ó, ele escutou aquele botão submit, né? Então, e o que ele vai fazer, ó? Ele vai pegar lá no documento, ó, toda essa parte aqui, ó, esse document, né, é a respeito do DOM, tá? Porque no document, né, é toda a nossa página HTML, né? Ele vai pegar aqui, ó, dentro do documento, ele vai acionar o método getElementById, tá? Então ele vai pegar, né, o elemento, né, vai selecionar dentro de toda essa página aqui, ó, tá? Dentro de toda essa página aqui, qual é, né, o tópico que ele quer tá executando o submit, né? Tá? Então, ó, tá? Ele vai estar executando, ó, essa parte do inserir um novo livro, tá? Então, ó, aqui, tá? Então, ó, forma inserir, né? Então, ó, o forma inserir é exatamente aquele, né, aquele formulário de inserção, né? Então ele está executando o submit daquele botão que eu cliquei, né? Ele vai fazer agora, vai chamar um async, ou seja, ele vai colocar, né, essa função, essa requisição em modo de espera, e esse E aqui, né, é um erro, tá? Então ele vai, lembra que isso aqui é a tal daquela função implícita, né, tá? do JavaScript. Então isso aqui é uma função que tem como parâmetro, né, o E, tá? É uma variável, né, da função, tá? Essa variável da função ela está associada, né, eventualmente a um erro que pode acontecer quando eu estiver fazendo esse submit. Tá? Bem, essa função, olha, essa função começa aqui e vai terminar aqui, ó. Tá? Então ela começa aqui e termina aqui. Bem, aqui dentro tem uma função, né, que faz ver a parte quais são. Eu nem lembro agora o que é esse prevent default. Daqui a pouco eu lembro com quem fez. Mas como um erro está associado, né, ao objeto erro, né, tá? É alguma informação que ele me traz, só que eu não lembro agora o que era. Bem, daqui a pouco eu lembro. Mas também não é muito importante. Quero mostrar isso aqui, ó. Ele está montando aqui, ó, dentro dessa função, né, uma constante chamada dados, tá? Agora, o que é essa função? O que é esse dados aqui, ó? Esse dados aqui, ó, tá vendo que está abrindo umas chaves, gente, ó, né? Quando eu abro umas chaves aqui, ele está definindo aqui, né, assim, um campo heterogêneo, né? Tá? Então, em vez de colocar uma variável tipo inteira, na verdade aqui ele está colocando aqui, né, um registro, né? Tá? Essa informação registro, ele tem dois campos, tá? Um campo é título, outro campo é ano lançamento. Esses dois campos aqui coincidem com o nome, né, dos campos que estão lá dentro da tabela. Tá? Então, lá na tabela de livros, vocês lembraram na semana passada, tem dois campos para cada registro. Um campo chamado título, outro campo chamado ano lançamento, inclusive com esse L maiúsculo. Né? Bem, o que tem nesse registro, né, dados?
ele tem, ó, eu defini um campo título e defini 2 pontos, né, o valor para ele. Quem é o valor para ele? Ó, documento, então ele está buscando na página HTML, procurando por um elemento cujo ID, ó, né, tá esse título. Pô, mas quem que é esse título? Voltando para cá, ó. Não, esse título está aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse título está aqui. Então ele está pegando a informação que eu digitei na hora que eu coloquei o título do livro, tá? Bom, tá? E veja que tem um outro aqui que a gente vai ver também, ó. Esse ano, né? Então ele vai capturar aquele ano que eu digitei lá na minha página HTML. Tá? Então, ó, ele pegou aquela informação que está um ID esse título, né? O valor dele, tá? Jogou para título, tá? Completou aqui em título, né? Depois ele pegou, ó, o elemento que está naquele input type, ó, esse ano, que é um número, tá? Ele converte isso para número. Por que ele converte isso para número? Porque lá na base de dados, lá na tabela, a gente definiu que o ano de lançamento, que esse campo é um campo numérico, é um número. Então por isso que eu preciso converter, né, isso daqui, porque ele está me trazendo como sendo uma string, então eu converto ele para número. Bom, então o dado, né, essa constante em dados, tem as informações do novo título, né, do título de um novo livro e o ano de lançamento desse livro. Tá? O que ele faz agora? Então, já que eu tenho as informações, né, do novo livro que vai ser inserido, o que eu faço agora? Eu vou executar a função, a instrução fetch. Né? O que eu vou colocar na fetch? Ó, ele começa, ó, né, com isso aqui. Ó. O que é isso aqui? Ó? Isso aqui é aquela http localhost, tá? 3000, né? Tá? 3000 barra, né? Isso é só isso, só isso daí. O que ele vai colocar? Ó? Ele está mandando isso daqui. Faltam livros aqui, né? Tá? Então, ele vai estar mandando lá para o servidor, né, de banco de dados para trabalhar na tabela livros, tá? Para fazer o que nessa tabela livros? Então, ó, aí vem a parte do corpo, né? Tá? O corpo dessa chamada aqui, ó, para o navegador. Então, ó, dentro desse corpo tem as instruções. Ó, o método, né, HTTP que eu quero enviar para lá é do tipo POST. Tá? Headers seria o cabeçário, né, desse post. Né? Então, o cabeçário, ou seja, essas instruções aqui, né, o tipo de conteúdo lá é um tipo application JSON. Tá? Então, ó, lembra que isso daqui, ó, essas instruções, né, são instruções típicas do JSON. Né? Então, no JSON aparece assim, ó, título, né, ó, título, 2 pontos, e aqui o título, né, propriamente dito, né? O título do livro. Vírgula, tá vendo? Ó, a vírgula aqui, ó. Tá? E depois vem o que, ó? Ano lançamento. Tá? 2 pontos o ano, sei lá, 1999. Tá? E fecha. Tá bom? Então, essa instrução que está sendo montada aqui é uma instrução do tipo JSON. Tá? Legal. Agora, o que ele vai colocar? Então, o corpo, né, o corpo da informação que eu quero fazer um post, né, ela está dentro desse dado. Só que esses dados aqui, ó, do jeito que a gente montou aqui, né, são informações em texto. Tá? Textos, né? Strings. Então, só que para eu mandar do tipo JSON, eu preciso converter, né, essa informação aqui no formato JSON, né, no formato de objeto JSON. Então, por isso que a gente usa esse método aqui, ó. JSON.stringify, né? Então ele converte texto, tá, para o objeto JSON. Tá? Então ele está convertendo, né, o texto para um objeto JSON que vai dentro desse corpo. Tá bom? Então quando ele faz esse fetch, ele monta toda essa chamada do navegador e envia, né, via internet, via navegador, lá para a nossa API. Tá? Então ele vai encaminhar isso lá para a nossa API. Ela não vai diretamente para o servidor, tá? Ela vai, isso aqui vai ser capturado lá pela nossa API. Bom, bem, isso a gente viu na semana passada. Então, quando a API retornar dando sucesso, ó, quando ela retornar aqui,
tá? Eu vou ter uma informação, né, se foi tudo correto ou não. Então, ó, por enquanto eu fiz assim, eu só enviei. Né? Então, isso aqui tá vai estar no modo, né, de espera. Né? Lembra do async. Bem, quando ele retorna, aqui eu só estou dizendo, né, que eu enviei, então o método foi enviado e mandei uma informação para o usuário, ó, o comando insert executado com sucesso no SQLite. Tá? E faço aqui, ó, depois, aqui eu já o JSON retornou, né, a informação, tá? Confirmo, né, para o usuário que o insert foi executado com sucesso, então o registro foi incorporado no banco de dados. E o que ele faz é o seguinte, ó, antes de devolver, né, a ação lá para a página, né, eu dou uma limpada no formulário. Né? Lembra que eu montei o formulário, coloquei o título do livro, coloquei o ano do lançamento, né, e cliquei no botão. Né? Aquelas informações ainda estão lá. Então, antes de eu dar o retorno, né, para o usuário poder fazer alguma outra coisa, eu dou uma resetada para limpar, né, aquelas informações que estão descritas ali. Tá bom? Então, toda vez que eu fizer o post, é isso que vai ser executado. Né? O próximo, ó, seria a parte para a gente fazer, né, o nosso, a listagem do acervo, né, aquilo que a gente tem lá no banco de dados. Tá? Então, ó, que é isso aqui, né? Ó, quando a gente clica aqui, ó, né, nesse botão consultar acervo, tá? Então, é isso que vai acontecer. Eu quero que listar aqui, ó, a partir aqui de baixo, né, todos os livros que estão na base de dados, tá? Aqui. Bom, então, ó, na hora que eu faço isso, vamos ver lá primeiro lá lá no formulário, né, onde que isso acontece, ó. Aqui, ó, né, field 7 legend, então, listar todos os livros, né? Então, ó, vem um botão, né, e nesse botão, no clique desse botão, tá vendo que aqui não é um submit, né? Tá? Ele vai chamar, no evento clique do botão, né, ele vai chamar a função listar todos os livros, né, para fazer a consulta no acervo. Bom, essa div que ele abriu aqui, gente, ó, né, então aqui, ó, né, dentro dessa div, né, na hora que que o servidor retornar com as informações dos livros cadastrados, ele vai preencher, né, esse espaço aqui, tá? A gente vai ver como é que ele preenche isso. Legal, então a função listar todos os livros está aqui, então ele vai chamar esta função. Bem, ele vai fazer aqui, ó, está definindo aqui uma constante, né, chamada resposta, né, que na verdade é um fetch, né, é a chamada, né, de uma chamada de uma requisição HTTP lá para o nosso servidor de banco de dados, tá? Então aqui tem um HTTP localhost 2.3000/livros, tá? Bem, o que ele vai fazer? Ó? Quando eu não coloco, tá vendo que aqui eu não coloquei, que nem foi colocado aqui, ó, né, o post, né, aquela coisa toda, ó, né? Não foi, eu fiz o fetch, mas eu não completei, né, nessa instrução, não, nessa instrução aqui, o que foi feito aqui, ó. Eu não defini qual foi o método, né, nem defini qual foi o cabeçalho, nem defini o corpo dela, tá? Por que eu não faço isso? E quando a gente quer fazer apenas um get, né, ou seja, fazer um get na tabela de banco de dados, então está subentendido, né, que eu vou fazer vou abrir a tabela, né, e ler todos os dados que estão naquela tabela, tá? Então, nesse caso, né, quando eu simplesmente coloco aqui http localhost 2.3000/livros, né, o servidor entende, né, a API entende, né, que eu quero fazer o quê? Ó? Uma listagem, eu quero ver o que está dentro do acervo. Então, ele vai na tabela, pega todos os dados que estão ali e devolve isso. Tá? Na hora em que ele devolve, ele dá uma resposta. Então, a resposta está aqui, ó. Tá? Resposta.json. Então, ele vai trazer para mim, né, todos os livros do acervo no formato JSON, tá? Do objeto JSON. E vai jogar onde? Ó, dentro dessa constante livros. Opa, então quer dizer que no livros agora eu tenho uma lista de livros. Então agora é só
né, mandar lá para listar isso lá na tabela adequada na página HTML. Não, tá? Eu não posso fazer isso de imediato, né? Por quê? Daqui a pouco a gente vai ver. Bem, aqui a gente já sabe que esse livros aqui está trazendo, né, todos os livros do acervo. Aqui ele está definindo uma outra constante chamada container, né, que vai ser o quê? Ó? Documento, então ele está pegando alguma informação que está na página HTML, tá? Mas qual tag, qual tag que ele está pegando lá? Então, ó, é aquele, né, elemento, né, que tem um ID, ó, ID resultado listagem. Tá? Pô, quem que é esse resultado listagem aí? Então vamos ver lá na nossa página na TT Livros, né? Ó. Onde é que está? Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Resultado listagem, ó. Tá? Então, ó, ele está preparando alguma coisa para ser completado aqui, ó. Aqui dentro. Né? Que tá, aqui, tá? Então nós paramos aqui, ó. Então, ó. Então, o container então está apontando, né, para aquela div, ó. Aquela div lá. Lembra que não tem nada lá, né? Tá vazio. A gente não colocou nada lá, tá? Que mais, ó? Contém um objeto. Então ele está chamando aqui, ó, um método chamado innerHTML, tá? Ou seja, um HTML interno. Né? Então ele, o container innerHTML, né, ele tem lá, né, ele está formando agora uma página HTML aqui, ó, tá? Bem, só que essa página, como ele está criando agora, ela está vazia, tá? Então não tem nada, é uma página HTML vazia, né? Seguindo, ó, se o libros.length, quem que é Libros? Ó, Libros está aqui, ó, é um acervo, tá? Ele trouxe o acervo. Se libros.length, length quer dizer o quê? Né? É o tamanho desse livro, né? Ou seja, quantos livros, né, tá dentro desse objeto livros. Tá? Se por acaso o tamanho, né, ou a quantidade de livros que está dentro dessa base for zero, ó, foi exatamente zero, né? Ou seja, ele foi lá no banco de dados, pegou todos os livros e devolveu. Só que quando ele devolveu, né, os livros, ó, a quantidade de livros é zero, ou seja, não tem nada. Se não tem nada, significa que não tem nenhum registro ainda dentro dessa tabela. Tá? Então, ó, ele conclui então que naquela página HTML que ele criou, ele vai colocar apenas essa informação aqui, ó, né? Vai colocar parágrafo, nenhum registro encontrado no SQLite. Tá? Então ele vai escrever isso na página e vai retornar. Tá? Quando ele retorna, gente, ó, quando ele retorna, ele vem para cá, ó, tá? Ele vem para cá. E o que ele vai escrever aqui, ó? Ele vai colocar a lista de todos os livros. Mas se não tem nenhum livro, o que ele vai escrever aqui? Não tem nenhum livro cadastrado. Legal? Bem, mas e se isso aqui for falso, né? Então, se isso aqui for falso, tem pelo menos um livro. Né? Então, olha, vamos agora montar esses livros aí, né? Porque eu não posso mandar direto, né, os livros no formato que está aqui dentro, que é um formato JSON. Tá? Então a gente não vai conseguir ver nada. Tá? Então por isso que tem essa parte aqui, ó, que faz a renderização dos parágrafos, né? Ou seja, pega aqueles objetos que estão cadastrados no livros, né, e converte ele para texto. Então, ó, renderiza parágrafos simples, né, com os dados textuais de cada livro. Então ele vai usar aqui, ó, aquele comando for each, né, que é um tipo de comando de repetição, né? Então, ó, livros for each, livro, né? Então ele está pegando quem, ó? Ele está pegando dessa base aqui, ó, né? Então dessa base livros, e para cada, né, para cada registro que está lá dentro, ele está chamando de livro, tá? Toma cuidado, ó. Livros, né, é o container, é a base inteira, tá? O for each está pegando um registro dessa base livros, né? Esse registro, quando ele lê, ele está colocando aqui, ó, nessa variável chamada livros, né? E está chamando uma função, ó. E essa função faz o que, ó? Container.innerHTML. Quem que é esse container innerHTML? Ó, é isso aqui. Lembra que ele passou por aqui, né? Lembra desse operador mais igual, gente, ó? Mais igual.
Tá? Esse aqui é o operador combinado, né? O chamado operador combinado, que quer dizer o seguinte, ó. Se eu reescrever essa instrução, vai ficar assim, ó, container ponto inner HTML, tá? Como ele colocou mais igual, então ó, é igual a container.html, tá? Mais o que, ó? Mais toda essa tranqueirinha aqui, ó. Tá vendo que ele está inserindo, ó, né, aspas, né? P, né? Esse P aqui é um parágrafo em HTML, tá vendo, ó? Ele está colocando um novo parágrafo, colocando um ponto, ó, esse pontinho aqui, está colocando em negrito, ó, né? Strong, a palavra ID, dois pontos, né? E vai completar aqui, ó, o negrito, né? Só vai ficar em cima desse ID, ó. Ele strong barra strong, tá? O que vai colocar depois do ID, né? Do ID dois pontos, ó. Ele vai escrever o seguinte, ó, dólar, né? Abre chaves livre.id. Lembra que esse daqui, né? Ele substitui, né? Aqui dentro, né? Esse conteúdo aqui, ó, livro.id. Mas livro.id, né, que é esse cara aqui, ó, esse registro, é um registro que ele está lendo lá da base livros, tá? Ele vai pegar daquele registro que tem a informação de um livro, pega o ID dele, converte para string e concatena com o ID. Então, vai ficar assim, ó. Ele está montando assim, ó, tem um parágrafo novo, né, ó, ponto, colocou aqui, ó, em negrito, né, a palavra ID, dois pontos. Aí vai vir aqui, ó, né, dólar, abre chaves, livro.id. Então vai pegar, vai copiar aqui, né, o ID daquele livro, né, que ele está lendo. Então, por exemplo, se é o primeiro, vai aparecer um aqui, tá? Depois ele faz o que, ó, coloca uma barra assim, ó, a barra aqui. Depois, ó, vai colocar em negrito, ó, título, tá? Título, dois pontos, e vai colocar, e fecha aqui, né, coloca o título em negrito, e coloca aqui, ó, dólar livro.título. Então aqui vai colocar o título do livro, tá? Sei lá, xxxx, colocou. Barra, ó, vou colocar uma outra barra aqui, colocar em negrito a palavra ano, dois pontos, e vai colocar aqui, ó, o ano de lançamento daquele livro. Então, sei lá, 1999, tá? E fecha o parágrafo, tá bom? Ele vai colocar esse parágrafo aonde, ó? Dentro, não, vai acrescentar, ó, tá vendo? Ó, mas não, ele está acrescentando esse parágrafo aqui, ó, dentro do container.html. Então, ó, aqui supõe que ele estava vazio no início. Quando eu acrescentei isso, então agora tem um primeiro registro aqui, tá? Então ele pegou aquela string, né, concatenou, né, com o HTML, container.html, então, sei lá, se ele estava vazio, acrescentou e atualizou o container.inner.html. Então, a partir dessa atribuição aqui, o container inner.html agora tem um registro, tá? Terminou isso, ó, ele volta lá para o livros.forEach, então pega o próximo livro e faz a mesma coisa. Tá? Então ele vai completar o segundo dado aqui, né? Atualiza o inner.html e monta o meu arquivo HTML. Quando eu chegar no fim, ó, terminou isso daqui, né? E ele volta, né? Volta lá para listar todos os livros. Tá? Né? Então, nesse container.inner.html, quando ele terminar isso daqui, ele já renderizou, né, todas as informações da tabela, né, lá naquela div que a gente viu. Tá? Bem, depois, ó, né, depois vamos ver a parte de fazer um update, né, tá? De uma atualização no livro. Né? Então, vamos ver como é que ela age. Né? Então, ó, aqui eu tenho, ó, a parte de editar um livro, né? Passo a digite o ID e busque o dado. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, né, o ID do livro que eu quero buscar e vou clicar no botão, né? E esse botão aqui, ó, ele vai chamar a função buscar para editar. Bom, então ele vai entrar então agora dentro desta função, ó, buscar para editar.
né? Ele vai pegar o ID do livro que ele quer editar, então document.getElementary element by ID, EDT e ID busca, né? Que é o ID que eu coloquei lá para buscar o valor dele. E se por acaso, ó, eu não digitei nada, não, no ID eu não coloquei nada e cliquei no botão, então o ID está vazio, tá? Então, ó, se eu não digitei o ID, return alert, insira um ID, tá? Então, ó, segurança, né? Então, para a gente não tentar fazer uma busca, né, sem ter o identificador, eu já pego ela aqui, ó, tá? Estou validando aquela informação aqui. Se por acaso coloquei, né, um ID válido, né, vamos ver a resposta. Então, tá vendo? Ó, FET, então ele vai fazer uma chamada no navegador, completar o HTTP barra, né, localhost 2.3000 barra livros, né, depois do barra livros, ó, ele vai completar com esse ID. Então vai ficar assim, né, ó, HTTP barra localhost 2.3000 barra livros. Então, até aqui, ó, tudo isso daqui é a minha URL, né, traço API. Tá? O que ele mandou colocar a mais, ó, é isso aqui, ó, barra, e o número o identificador do livro que eu quero alterar, sei lá, 2. Então, é isso daqui que eu vou enviar lá para o nosso servidor. Tá? E era assim que a gente estava fazendo na semana passada, quando a gente estava usando aquela extensão, né, do Thunder Client, né? A gente fazia isso também, tá? Bem, o FET, ele manda essa instrução, então manda isso aqui lá para o servidor, para a API, né? A API vai capturar, né, essa solicitação e vai acionar os controles de serviços apropriados, né, para fazer a busca lá na tabela, tá? Lá no banco de dados. Bom, bem, depois de um certo tempo, né, que ele teve que esperar, lembra, ó, await, ele esperou, tá? A resposta vai voltar. Então, quando a resposta vem, ele vem através dessa constante aqui. Primeira coisa que eu vou ver é qual é o status, tá? Se for o 404, né, então eu busquei o livro, mas não achei. Então, é erro, né? Então, o erro 404. Eu dou um alerta para o usuário, informando ao erro 404, o livro não existe, tá? E return. Então, cai fora. Bom, agora, se a resposta não for 404, né, então ele achou o livro. Então, se ele achou o livro, ó, vamos criar, ele está criando aqui, ó, uma constante chamada livro, await resposta.json, né? Por que eu faço um await de novo, né? Porque eu tenho um tempo para ele processar essa informação. Porque a resposta que ele devolveu para a gente, né, ela está no formato JSON, tá? Então, olha, eu vou trazer essa resposta e botar dentro do livro, né? Depois que eu peguei essa informação, eu informo lá para o usuário, ó, né, o ID do livro, o livro título e o ano de lançamento. Por que isso? Ó? Porque vai acontecer o seguinte. Quando eu faço a busca, a edição de um livro, eu coloquei aqui, ó, o título, o ID do livro e dei um buscar. Então ele executou aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Quando ele retorna, ele confirma, né? Sei lá, eu mandei 2 aqui, cliquei, ele foi a buscar, achou e colocou aqui, ó, ID carregado e trouxe aqui, ó, qual o título que está guardado lá e qual o ano que está guardado lá. O que eu vou fazer, né, como cliente? Eu vou colocar o título, o novo título e o, sei lá, novo ano de lançamento e dei um salvar alterações, tá? Onde é que tá? Ok, ó. Então, essa parte que está aqui, ó, essa parte que está aqui, é quando ele responde, né, e atualiza aquelas informações. Tá? Então, colocou o ID, confirmou o ID, né, do livro que eu busquei, trouxe o livro, o nome do livro atual, o nome do livro, né, o ano do livro atual. Está lá no banco de dados. Tá. Agora vamos voltar um pouco lá no fórum, né? Legal. Então, ó, na hora de eu editar, ele buscou um livro, não, buscou, né? E atualizei esse form aqui, ó, esse formulário aqui. Então, ó, ele trouxe o título atualizado, trouxe o ano atualizado, tá?
Antes de eu apertar esse botão, ó, antes de eu apertar esse botão, eu vou atualizar esse título e atualizar esse ano, né, de lançamento. Depois disso, eu clico nesse botão. Quando eu clicar nesse botão, tá vendo que agora é um submit, né? Então ele não vai chamar nenhuma função, ele já vai preparar, né, a chamada lá para o HTTP, o método HTTP correspondente. Então vamos ver onde é que está ele. Então, ó, ele está aqui, ó. Vai executar o comando put, né, porque é fazer uma alteração. Então, qual é o ID que ele vai trazer? Ó? Ele vai trazer lá naquele form editar, a gente acabou de ver. Tá? Ele vai estar executando agora, né, aquele submit, porque eu cliquei naquele botão. Vai acionar de novo, né, a função, né, que vai fazer as atualizações lá no banco de dados. Tá? O erro, ó, de novo, e é o mesmo que a gente viu lá atrás, né, no get. Tá? Então ele pega, ó, copia, né, o identificador daquele formulário para essa constante ID. Né, se não tem ID nenhum, retorna um alerta, não, busca um livro primeiro. Tá? Mas se o livro já existe, ele completa, não, coloca aqui, ó, de novo, né, naquele campo dados, né, o nome do título, o ano de lançamento, copiando lá dos campos apropriados que estão na página HTML, e executa um fetch. Gente, ó, executa um fetch naquela URL, né, /ID. Tá? Então eu já estou mandando, né, a informação de qual é o ID, né, o identificador do registro que eu quero fazer a atualização. Que eu quero fazer? Que método que eu quero? Eu quero executar o método put, tá? Porque eu quero fazer uma alteração. O conteúdo, ó, a informação que eu estou mandando para ele está no formato JSON, não, ó, formato JSON aqui, tá? Aliás, não é o que está aqui está em texto ainda. Então eu vou mandar para o conteúdo dele, né, no formato JSON. Portanto, no corpo dessa chamada, eu preciso mandar, né, aqueles dados no formato JSON. Então, por isso, de novo, ó, vou chamar a função stringFind, né, para converter esses dados num objeto JSON. Né? Então, completei esse corpo aqui e chamei o fetch e ele mandou. Então, foi lá para o servidor, para a API que vai executar essa instrução. Né? Depois de um tempo, né, ele retorna e manda esse alerta aqui, ó. Comando update executado com sucesso no SQLite. Tá? Reseta, né, o formulário de edição, né, e no ID busca lá, ele zera de novo, né, completa isso de novo. Pronto, terminou a parte da alteração. Falta agora só a parte do delete, né? Então, ó, o delete está aqui, ó, remover, para remover o livro, né? Então, o que eu preciso fazer agora? A única informação que eu preciso dar aqui é o ID do livro que eu quero excluir. Tá? Coloco o ID e clico num botão. Só que esse botão, ó, ele faz uma chamada da função deletar do banco, né? Ou seja, não vai direto, né, para o navegador. Tá? Então vamos lá o que tem dentro do deletar banco. Então, ó, deletar banco, ele pega, ó, captura o ID que está naquele elemento, né, del ID, pega o valor dele. Se eu não coloquei, né, identificador nenhum, ele vai dar um alerta pedindo para inserir o ID. Se eu coloquei o ID, a primeira coisa que ele vai fazer é uma checagem, né? Ele vai, se eu quero remover um livro, vamos ver se o livro existe primeiro. Então, await fetch URL API /ID, tá? Então ele tá buscando, né? Ele está fazendo um get, ó. Tá fazendo um get. Então, no caso do get, eu não preciso colocar o tipo de método, o conteúdo, nada disso, tá? Então você coloca isso direto na linha na linha de chamada do navegador, tá? Só basta completa aqui com o ID dele. Se o get teve sucesso, né? Ou se ele encontrou o livro, né? Se ele não teve sucesso, ele não encontrou o livro, o status dele, ó, vai ser 404, ou seja, o ID não existe no banco e a operação é cancelada. Se o status não for 404, né, então ele encontrou o livro. Então agora eu vou fazer o quê? Ó? Aqui ele está pedindo, antes de disparar, né, a remoção, ele só está pedindo para você confirmar, né, se você quer deletar mesmo aquele livro. Tá? Então aqui ele faz um comando, né, ó,
confirm, né, que é próprio do navegador para fazer isso, né? Para você verificar se você quer deletar o livro daquele ID, né? Se você der sim, né, se você der sim, ele já entra aqui dentro, então isso quer dizer que se você confirmou, ele vai fazer um outro fetch agora, né, para aquela URL, né, com aquele ID, só que agora está colocando o método delete, né, e no corpo dele não precisa, tá, gente? Ó, nem precisa do conteúdo type, porque ele só precisa da informação de qual é o ID, né, do registro que ele quer deletar. Tá? Então eu só completo com o método, faço o fetch e espero a resposta. Quando ele retornar, só confirmo, ó, comando delete executado com sucesso no SQLite, tá? E deleta, né, o ID daquela informação que eu queria, né, da informação do livro que eu queria deletar. E pronto, tá? Finalizou isso. Bom, bem, o resto, né, tá naquelas instruções que nós vimos na semana passada, tá? Então qualquer coisa dá uma revisada lá na aula da semana passada. Tá, aqui tem a parte do arquivo de estilos, tá? Então, na verdade eu só coloquei para vocês verem, né, mais ou menos como foi colocado ali, tá, gente? Mas foi da forma mais simples possível, tá? Então lá no body, né, eu coloquei lá uma fonte, uma família de fontes bem simples, né, monospace, a largura, né, máxima de 650 pixels, margem de 20 pixels, alto, né, ou seja, ele automaticamente se ajusta, né, dependendo do tipo de monitor, a cor de fundo e a cor da fonte. Tá? Aqui só definir qual é o H1, tá? As informações, né, a estilização do field set, da legenda, né, dos botões, né, tá? de entrada, tá? Do input button, né, a configuração de cada botão. Esse hover aqui, a gente viu, quando eu estiver passando o mouse em cima de um botão, nesse caso aqui, ele altera a cor, né, para essa daqui que eu não sei qual que é, tá? E aqui tem a listagem, né? Lembra que quando eu faço o get para listar todos, ele vai trazer pra gente, né, a lista, né, ó. Aqui, né, ó. Aqui, ó, tá vendo? Div, ID, resultado, listagem, tá? Então só estou configurando aqui, né, como é que é o estilo, né, a visualização, né, desses registros aí. Mas só. Bom, então vamos lá, vamos executar esse negócio aqui para ver como é que ele fica. Então, vamos carregar Estou trazendo aqui, ó, de novo, né, o nosso Visual Code, tá? Então aqui, ó, né, tá o nosso server. Eu só coloquei aqui, ó, deixei comentado aqui essa linha, né? Essa linha aqui a gente vai utilizar se a gente estiver trabalhando com front-end, tá? Então essa linha aqui não existia na semana passada, então vamos estar inserindo hoje. Então, do jeito que está, é como a gente viu na semana passada. Tá? Então só para a gente recordar, ó, né? Aqui estão, ó, todos os scripts da parte do config, né? Tá? Do controller, né? Dos roots, né? E dos serviços. Tá? O banco de dados está aqui, ó, database.sqlite, né? E vamos executar ele, ó. Vou colocar aqui, ó, node, né? Executar o server, node server.js. Então, ó, nesse primeiro momento, né, a gente não vai estar utilizando a interface gráfica, tá? Né, o front-end. Eu deixei aqui, ó, né, como comentado, né? Deixa eu só atualizar aqui para certeza. E vamos rodar o nosso servidor. Pronto. Então, ó, aqui eu nem preciso ver lá na página, né, porque não vai aparecer nada, tá? O que eu tenho que fazer aqui para verificar? Ó, eu vou carregar, lembra dessa extensão, ó, o Thunder Client, então eu vou clicar aqui, tá? Pronto, ó, ele chamou, vamos fazer uma nova requisição, nem precisa fazer, né, porque ele tem aqui vou colocar aqui, ó, aquele get que a gente fez da semana passada, então tá aqui, ó. Tá? Então, ó, a função get, ó, aquele HTTP URL, URL-API, ó,
http://localhost 3000 livros, tá? Então, quando eu uso, né, esse comando get nesse formato aqui e dou send, ó como é que ele aparece, ó, aqui ele está listando aqui, ó, todos os livros que estão na base de dados, ó, vendo, ó. Por enquanto eu tenho tem 3 livros aqui. Livro 1, o identificador 1, que é o título Hobbit, lançamento de 1997. Não aparece o 2, porque eu já removi ele, né, em algumas operações. Tem o ID 3, que é o Senhor dos Anéis, e o ID 4, que é um livro teste, o livro 001, lançamento de 1999. Tem 3 livros só. Tá? Como já que eu quero, vou colocar mais um. Né? Então, se eu vou colocar mais um, eu vou dar um comando post. Então, em vez de get, vou dar o post. Tá? Nesse post, agora eu preciso colocar nesse body aqui, ó, né, no JSON body, né, eu vou trocar aqui, eu vou colocar título, sei lá, vou colocar, coloquei livro 01, ó, livro 002, tá? O ano de lançamento, vou colocar aqui, sei lá, 2007, tô chutando aí, tá? Então, ó, esse é o título, é o livro que eu quero cadastrar ali, tá? Então, eu usei o método post, né? Coloquei no body, né, a informação do livro novo, né? E vou dar um send. Na hora que eu dou um send, ó, ele confirmou que leu, ó, identificador 5, né? Que é a resposta, né? Ó, ele deu uma resposta disso. Então, agora, se eu quero ver se ele cadastrou mesmo, eu vou tirar aqui o post, vou colocar get, tá? Então, ó, a chamada está ok, o navegador, e dou send. Então, ó, agora está o ID 1, o ID 2, o 4 e o 5 que está aqui, ó. Tá? Vou armazenar que eu vou apagar agora o 5 de novo, né? Então agora eu vou dar um comando delete, né? E vou passar a seguinte informação, né? Aqui eu só preciso, ó, o identificador 5. Então, ó, nessa chamada eu vou botar aqui, ó, 5, tá? Na chamada do delete. Então a única coisa que ele precisa saber é qual é o identificador, né, que eu quero apagar, dou um send. Tá? Então, ó, mensagem, ó, o livro deletado com sucesso. Então foi essa a resposta que ele me trouxe. Vamos ver mesmo, ó, vamos ver aqui, vou dar um get de novo, tá? Vou tirar esse 5 daqui, né? E vou dar o send. Tá lá, então 1, 3, 4 e o 5 foi embora. Tá? Eu quero atualizar, por exemplo, ó, o livro 1 não é 1999 o lançamento não, né? Então vamos alterar aqui, vamos colocar aqui o post, né? No caso aqui é o livro 4, tá? Então, no livro 4 eu quero alterar, como é que a gente faz mesmo para alterar? Então, dá um send. Opa, esqueci de... Caramba, agora que eu leio post 4. Ah, tá. Eu tenho que colocar aqui, é o livro... Peraí, deixa eu trazer de novo os livros. Esqueci o get, send. Tá, então eu quero alterar put. Isso é um put 5. Né? Eu quero... Ele vai me trazer... Ele foi encontrado para atualização. Tá aqui, ó. Tá? Então agora eu troco. Vou colocar aqui 1997 e dou um post. Ué, não, post. Ixi, agora eu esqueci como é que eu atualizo. Bem, tudo bem. Deixa isso só para a gente rever o que a gente viu na aula passada, tá? Vamos testar agora, gente, ó. Deixa eu desconectar o servidor, né? Vamos trazer de novo, né, as páginas. Vou fechar aqui. Tá? E vamos, ó, agora eu vou habilitar essa linha, tá? Então, vamos trazer ela pública. Ctrl S, né? E vou chamar de novo, ó.
o servidor node server.js, tá? Ó, agora eu preciso abrir uma página, né? Então vamos lá no navegador. Então, vou trazer aqui, ó, uma página localhost. Deu erro? Por que deu erro? O que eu esqueci aí? SQL rodando, localhost. Será que eu não salvei? Deixa eu ver aqui, peraí. Ctrl C. Salvar. E tá. Node.server.js. Deixa eu ver agora. Tá dando erro ainda. O que eu fiz? Public. Mas por que não tá rodando agora? O Response Static Public. Pig. Ah, peraí. Faltou colocar npm. Então, Express e o SQLite 3. Esqueci de carregar eles. E agora? Carregou ou não? Mas por que não tá dando? Tá vendo que esse comando, lembra que é do get, né? Tô colocando no navegador, né? Tá? Ele tá trazendo para mim, né, ó, todo o acervo. Eu não sei por que ele não tá mostrando a nossa página. O que eu fiz aqui que eu esqueci? Tem alguma coisa. Hum, deixa eu ver. M. Ah, isso no tá certo. Módulo tá aqui. Ah, tá correto. Ele não. Pera aí. Carregar de novo. Carregar o Visual Code de novo. Tá, então vamos lá. npm it menos y, tá? npm então press SQLite 3, tá? Node server JS. Agora
Nossa, ainda não está dando certo. Não sei. Bem, deixa eu carregar uma outra coisa então. Server.js. Tá. Tá aqui, gente. Ó. Tá, eu tive que trazer acho que eu fiz alguma. Na hora de copiar esse projeto para cá, acho que eu esqueci alguma coisa, tá? Esse é o projeto que eu estava montando antes, né? O original. Tá aqui, ó. Livro título, né? Vamos ver então, olha. Eu vou carregar, consultar o acervo. Tá aqui, ó. Né? Acho que não é o mesmo banco de dados que estava lá antes, tá, gente? É um outro banco de dados, né? Então, vamos colocar um título novo, por exemplo, livro, né, 001, lançamento 1990. Vou gravar, tá? Então ele confirmou, né, que a inserção foi executada com sucesso, dou um OK, ainda não aparece, vou consultar o acervo, olha lá, né? O título aparece. Vamos imaginar que eu quero alterar esse dado aqui. Então, olha, eu quero, troquei, não é 1990, é, sei lá, é uma outra data. Então eu vou chamar, vou pegar o ED 10, né? Então ele vai buscar. Então, ó, ele trouxe, não, aqui, ó, imaginar que aqui é um livro 00, sei lá, 10, não é 001, tá? E eu altero aqui, ó, confirmou a atualização, consulto o acervo, tá lá, mudou. Quero deletar um dado, vou deletar exatamente esse 10 que eu acabei de incluir. Então, ó, vem aqui, ó, coloco o 10, exclui, ele pede para confirmar. Ó, confirma o delete para o livro de ID 10? Sim, dou um OK. Né? Ele confirmou a deleção. Vamos consultar o acervo que ele deletou. Bom? Tá? Então, né, ele é bem simples. Né? A página assim, é simples. Né? Ela é muito prática, né? Porque quando eu tenho poucos livros, né? Dá para a gente ver todos os livros aqui, mas se você colocar muitos, né? Não vai ficar muito adequado. Então, não é uma página muito legal para a gente ver isso aí. Fala, Alan. Perguntou? Vocês não estão me ouvindo, gente? Agora estão me ouvindo. Pô, tava até agora, vocês não estão ouvindo nada? Ai, caramba. Ah, tá. Então acho que eu cliquei errado em algum botão de. Tá, tudo bem. Deu para pegar a ideia, gente, né? Tá, então, quando a gente tiver aquelas APIs, né, que a gente fez na semana passada, elas já estão, assim, estáveis, né, bem definidas, bem construídas, fazer depois a interface gráfica, né, é um trabalho apenas visual, né, de pensar na ergonomia, né, de como é que você vai colocar os botões, assim por diante, né? Mas a parte do back-end ela já está pronta, praticamente pronta, né? Então a gente só tem que trabalhar em cima, né, de uma interface mais adequada, né, melhorzinha, mas o resto está pronto. Tudo bem? Tá? Então, por isso que eu falei, né, nas 3 últimas aulas, né, resolvi mudei um pouco em esqueminha de
de aprendizagem, né? Então preferi, em vez de começar uma coisa muito completa, né? Vamos fazer aos poucos. Tá? Então vamos tirar o banco de dados, trabalhar em arquivos JSON, que é muito simples, né? Depois tiramos a parte do arquivo JSON, porque a gente já viu como é que a gente faz as requisições. Colocamos um servidor de banco de dados, também simples, né, que é o SQLite, mas dá para a gente ver basicamente, né, como a gente faz as requisições, e depois completamos com o front-end. Então, nós trabalhamos meio que de trás para frente, né? Então, de back, né, para front. Né? Normalmente a gente pensa, né, de front para back. Aqui nós fazemos o contrário, né? A ideia é trabalhar primeiro construir nas APIs e depois voltando para trás para construir interfaces gráficas mais condizentes. Tudo bem, gente? Dá para a gente, vocês começarem a trabalhar, mexer um pouco com isso. Eu não sei se, eu acho que, sei lá, deve ter dado um pontapé legal aí para vocês poderem, né, a partir de agora, começar a trabalhar um pouco mais com isso, né? Tá? Bem, então é o seguinte, gente, semana que vem tem prova, tá? E pensei bastante, né? Não respondi a pergunta do Gabriel, né? Se não me engano, né? A respeito da transformação da prova em remota, né? E hoje eu estava conversando com o professor Heraldo, ele disse, sabe uma coisa? Vamos fazer ela remota assim, tá? Então, semana que vem a prova vai ser remota, né? Vai estar lá no Google Meeting. Então avisa o pessoal, né, que a prova vai ser remota. Estudem, deem uma olhada, né, nas 3 últimas aulas, então principalmente nas 3 últimas aulas, incluindo essa daqui. Então as questões vão ser feitas ali. Eu já coloquei lá, postei para quem viu, principalmente para quem não viu ainda, tem o TDE 2 e o TDE 3. Tá? Então vão ser só 3 TDEs. Tá? Né? Então, esses 2 últimos aí, né, vão estar valendo o dobro do que valia, né, os anteriores. Tá?